Questão 5. Uma janela de escritório tem 3,4 metros de largura por 2,1 de altura, metros, né? Como resultado da passagem de uma tempestade, a pressão do ar do lado de fora do edifício cai para 96 atm. Então é interessante, né? Passa um vento, ocorre a diminuição da pressão atmosférica. E a gente pode visualizar isso através da equação de Bernoulli. Mas no interior do edifício permanece um ATM. Qual é o módulo da força que empurra a janela para fora por causa da diferença de pressão? Esse exercício é interessante porque é a mesma ideia do porquê o telhado voa quando tem uma tempestade, né? Um furacão. Só que aqui a gente está usando uma janela como exemplo. Olha só. O que acontece? Aqui dentro, ó, a gente vai ter a pressão interna aqui, certo? No interior, que continua de 1 atm. Então aqui, 1 atm. Já aqui fora, vou colocar em verde, ó, eu vou ter a pressão externa. E aí o que aconteceu? Por conta da rajada de vento, ocorre uma diminuição da pressão, tá? A pressão de fora passa a ser 0,96 atm. Então tem uma diferença de pressão. Como tem uma diferença de pressão, surge uma força. Tá? Vou pôr em azul. Por conta dessa diferença de pressão, surge uma força aqui empurrando essa janela. E é isso que ele quer saber. Qual é o módulo da força, tá bom? Então vamos lá. Para isso, eu vou usar a própria definição de pressão. Pressão é força por unidade de área, né? Força por unidade de área. Só que essa força, ela surge devido à diferença de pressão. Então já vou colocar aqui, ó, delta P, tá? Porque é a diferença de pressão que vai gerar a força. Porque pensa bem, se tivesse a mesma pressão aqui do lado interno e do lado externo, ia compensar e não ia ter força resultante nenhuma, né? Ótimo. Então vamos lá. Qual vai ser a diferença de pressão? É 1 menos 0,96. Só que toma cuidado com as unidades, sempre, né? Tem que deixar no sistema internacional. 1 atm, vou até colocar aqui do lado aqui. 1 atm é aproximadamente 10 a quinta Pascal. Então, vezes 10 a quinta. Ok? Tem que transformar no sistema internacional. Ok? Fica Newton por metro quadrado. A força, que é o que eu quero saber, e a área, que é a área da janela aqui, né? O amarelo aqui, ó. Essa área da janela. Que ele deu a altura e deu o comprimento. Então, o que eu vou fazer? A área, né? Base vezes a altura do retângulo. Então, fica 2,1 vezes 3,4. Certo? Pronto. Com isso eu consigo determinar a força, né? Basta eu multiplicar aqui, ó. Vou passar isso aqui multiplicando. 2,1 vezes 3,4 vezes 1 menos 0,96 vezes 10 a quinta. Fazendo essa continha, você vai encontrar que a força é aproximadamente 2,9 vezes 10 a quarta newtons. Tá? Essa é a mesma ideia que faz, por exemplo, o telhado voar durante um furacão. Passa o vento, diminui a pressão, fazendo com que surja uma força ascendente que levante o telhado. Aqui no caso poderia quebrar a janela, tá bom? É isso. Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Até mais.